O que penso, o que vivo, 1º de fevereiro de 2013, continuando, eu estava falando sobre a faculdade de psicologia e a formação em psicanálise no Colégio Freudiano de Curitiba. Eu esqueci de dizer que na época que eu fazia o curso de psicologia, eu já estudava a literatura a obra de Freud, né, de Lacan, e eu fazia a interpretação dos textos, né, fazia a leitura dos textos e fazia a interpretação desses textos, né. E naquela época, uma forma que eu tinha de ganhar algum dinheiro era eu fazia a interpretação de textos e ajudava em trabalhos no curso, dentro do curso de psicologia, para outras alunas que me procuravam, né? Essas alunas que me procuravam, elas me procuravam na fase da monografia. Eu estava do 3º ano e eu ajudava essas meninas a comporem as suas monografias do curso de psicologia, certo? A Maria Denise, a gente estudava muito. Eu ajudei ela nessa área da psicologia do desenvolvimento, né? Os professores que davam a psicologia do desenvolvimento eram membros da coisa freudiana, não do colégio freudiano, da coisa freudiana aqui de Curitiba, né? Eram psicanalistas também de renome. Um fato que me marcou muito, que foi muito engraçado, porque nessa época, da idade dos 17, 20 anos, eu gostava de muita leitura, conhecimento, né? Eu debulhava os livros, mas eu era uma pessoa, assim, de certa forma tímida, né? Assim, tinha uma certa dificuldade de me expressar, né? Com maior número de pessoas, né? E eu achei esse fato realmente me marcou dentro do curso de psicologia, como se fosse uma espécie assim de sinal, de sintoma que se caracteriza assim transparente, sabe? A nível do status e do conhecimento. Por isso que eu vou falar sobre esse fato na minha vida, né? Dentro do curso na faculdade de psicologia. Então, esses membros da coisa freudiana, eles davam aula pra gente na faculdade sobre psicologia do desenvolvimento, né? Aonde a gente fazia a leitura dos textos, né? E fazia a interpretação dos textos na aula, né? E uma vez o nosso professor era o psicanalista Fonseca, não lembro o primeiro nome dele, mas a turma tinha sido dividida em grupos, né? E ele ficou para supervisionar o nosso grupo. E aí ele deu um texto. Esse texto era um texto escrito por um psicanalista famoso, se não me engano, Cabas, né? E nesse texto falava sobre anorexia nervosa, né? Então ele deu esse texto para a gente ler e deu alguma coisa sobre a histeria, um outro texto da obra do Freud. Nossa, eu adorava fazer a leitura de Freud, né? Então essa interpretação desse texto, ele queria escrita, né? E na próxima, um dia para a gente fazer a apresentação, cada pessoa do grupo falaria sobre aquilo que entendeu, né? Dessas duas releituras da obra de Freud e desse texto do Cabas. Se não me engano, acho que era o Cabas. E aí então, meus queridos, foi muito engraçado, porque eu fiz a interpretação desse texto junto com a minha amiga Luísa,
A Luísa era uma baixinha, mas ela era muito divertida. Eu me matava de rir com ela nas aulas, sabe? Às vezes a gente tinha que sair da aula de tanto que a gente ria. E ela não entendia muito desse negócio de psicanálise, né? Então daí ela vinha aqui em casa e a gente fez a leitura. Eu interpretei para ela o texto e eu escrevi a minha interpretação e a minha leitura do texto, né? E ela foi testemunha de tudo isso, né? Aí chegou lá o dia da apresentação, né? Tava o grupo, o professor e psicanalista renomado Fonseca, e daí agora era a minha vez, né? Aí eu peguei o meu texto e fiz a leitura do que eu tinha escrito, né? A interpretação daquele conteúdo. Aí o Fonseca, ele ficou olhando para mim. Aí ele disse assim: Denise, você pode explicar com tuas palavras o que você escreveu e acabou de ler? Só que eu era uma pessoa tímida. Então eu tentei articular com minhas palavras, porque a interpretação minha era com as minhas palavras, né? Eu tentei articular para as pessoas ali presentes, para aquele pequeno grupo, mas eu me sentia assim oprimida, me sentia assim envergonhada, tímida, né? Então eu não fiz a coisa bem feita, né? Aí depois disso ele olhou, o Fonseca, me lembro até hoje, ele olhou para todos os alunos daquele nosso grupo, olhou para os alunos e disse em voz alta: nunca peçam que outra pessoa faça por vocês a atividade. Nossa! Aí a Luísa se partiu de rir, sabe, se cagou de rir, olhou para ele e disse: eu sou testemunha porque eu estava com a Denise justamente para aprender com ela. Eu sou testemunha de tudo que ela escreveu e de tudo que ela me falou a respeito do texto. E ele ficou quieto, ele não falou mais nada a respeito. Mas aí foi a primeira coisinha, sabe? Foi o primeiro sinal que até então eu era muito ingênua em relação a esse negócio de status do conhecimento, de autorização do conhecimento e articulação do conhecimento. Eu era muito ingênua a respeito dessas coisas. Mas foi aí o primeiro sinal que eu tive do que existe por trás, né? Do que existe por trás e daquilo que se desenvolve em relação, enquanto poder, enquanto status, em relação a qualquer tipo de conhecimento, principalmente a nível de universidade, a nível de pós-graduação, mestrado e ou escambau. E isso é uma coisa muito importante para ser pensada, para ser revista.